querido. Ai, eu te amo, meu querido. Ai, e eu te amo, minha querida. Ai, eu te amo, minha querida. Ai, é tanto amor que a gente tem, mas está faltando comida. Que importa? Eu te amo, querida. Mas está faltando comida. Este é o espetáculo Cobra Grande, do grupo de teatro A Turma do Dionísio, da cidade de Santo Ângelo, região das Missões, fronteira com a Argentina, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Foi. A peça Cobra Grande narra histórias dos índios Guarani, lendas, originadas após a extinção das missões jesuíticas do Paraguai, no sul da América, no século XVIII. Por se tratar de uma narrativa do povo Guarani, que além das lendas nos legou o mate ou chimarrão, uma bebida que tomamos em todo o sul da América, quente, morna ou gelada, em recipientes feitos de porongo, também chamado em outras partes do Brasil de cabaça, nos países de língua espanhola calabaça, nós decidimos fazer os bonecos desta peça todos em porongos inteiros. O porongo é utilizado pelos índios Guarani ainda hoje, mas também desde tempos imemoriais. Usado ainda em muitas comunidades rurais para guardar alimentos como sementes, bebidas, como mel, água, quando se vai para a lavoura. É usado nas casas dos gaúchos, está muito presente nos pátios como objeto de decoração dentro de casa, ou também como casa de passarinho que penduramos em geral nas árvores. E, além de tudo, e sobretudo, como mate ou chimarrão. Servido? Apesar de ser um objeto familiar, o porongo, quando é visto só um pedaço dele como cuia, ele também pode provocar estranhamento quando visto inteiro, quase desconhecido nessa forma pelos mais jovens. Então, por esses aspectos, a familiaridade e o estranhamento, mas principalmente pela beleza do objeto, nós decidimos, como lhes dizia antes, fazer os bonecos da peça Cobra Grande de porongos inteiros. Tchumbum, tchumbum, tchumbum. Estou cansado de nadar atrás dos peixes e não pego nada, querida. E eu estou com fome. Não temos comida. Tchumbum. E volta o índio para a água. Tchumbum. Fazendo tchumbum. Voltas, manobras. E de tanto nadar atrás dos peixes, conta a lenda, que o índio acabou virando cobra. Ai, estou cansado, querida. Para dar maior expressividade aos bonecos, decidimos, nesta peça, adicionar aos porongos, aos bonecos, portanto, mecanismos. Senhor nosso pajé,
pode nos autorizar? Viemos aqui pedir permissão para casar. É mentira, é verdade. Não quero casar contigo. Ajuda a criar teus filhos. Ei! Calem-se! A coisa está decidida. Ela está grávida. Vocês poderão casar depois que nascer a criança. Bueno, além de inserir o mecanismo nos bonecos, nós pretendíamos que esse mecanismo colaborasse com a dramaturgia, de modo a que o mecanismo ajudasse a evidenciar que personagem é esse, qual função ele tem na narrativa. Isso evidenciado pelo próprio mecanismo. Muito bem. Mas como são feitos esses mecanismos? Vamos ver? Para a peça Cobra Grande do grupo de teatro A Turma do Dionísio, na qual usamos bonecos de balcão, optamos por mecanismos que são compostos basicamente por dois itens: a estrutura do mecanismo e os itens do boneco, que vão ficar acoplados ao mecanismo, fazendo, portanto, parte do mecanismo. Para os itens que compõem a estrutura, eu vou mostrar para você 5 itens que em geral sempre estão presentes. O pegador ou base, que é feito em madeira, uma madeira forte, firme, que é por onde também, além do mecanismo, vai ser manipulado o boneco. Depois isso aqui vai ser arredondado para ficar mais fácil o manuseio. Vai ter encaixes, vou mostrar depois nos bonecos para vocês. Então, essa base ou pegador, o puxador, que fazemos com varetas de metal, vai ter o formato, o tamanho adequado ao tipo de boneco, tamanho do boneco, ao movimento que se quer. Dobradiça, também, dependendo do tamanho do mecanismo, você vai usar ela do modo adequado, a força que ela precisa ter, que é o que vai fazer mover o mecanismo propriamente dito. Mola, que vai fazer sempre com que o mecanismo acionado pelo dedo volte à posição que estava, puxado pela mola. Às vezes usamos em oficinas, em trabalhos mais rápidos, substituindo a mola uma coisa muito simples, borrachinhas, né? Mas sempre tem que ter essa parte, e ligando todos esses itens, fios de nylon. Pode ser outro fio, mas esse aqui desliza muito bem, é resistente e é fácil de ser encontrado e barato. Esses são então 5 itens que sempre compõem esse tipo de mecanismo, além daquela parte que são os itens do boneco. Vamos ver então a parte da estrutura do mecanismo no próprio boneco. Aqui temos a base, ou a parte que você manipula o mecanismo e o boneco. Mostrei antes. Sempre tem da base uma ligação com o boneco, no caso essa parte em madeira. Temos aqui o puxador, aquela partezinha em metal, a mola, que está aqui. Esse mecanismo está nessa posição, a base está nessa posição, porque o boneco, digamos, está em pé. Quando o personagem muda
que está nessa posição na horizontal, o mecanismo fica assim, então a base está aqui, o puxador, até para ficar mais fácil, eu fiz em madeira ao invés de metal, aqui está a mola, nesse caso a dobradiça está dentro do boneco, os fios também. Bom, além então daqueles 5 itens, podem ser mais, né, que compõem a estrutura do mecanismo, nós temos, como foi mencionado, os itens do próprio boneco. Nesse caso, para evidenciar a língua desse boneco, que é importante, é o que caracteriza ele como cobra, que está acoplada ao mecanismo, mas não é o mecanismo na sua essência. O mecanismo funciona para mover a língua. No caso desse outro boneco aqui, que é o xamã, que em geral é caracterizado por plumas ou por um adorno de cabeça, nós fizemos o xamã da peça mover as plumas. As plumas então estão ligadas no próprio mecanismo que está aqui. Não são diretamente a estrutura, mas são itens que compõem o mecanismo, é aquilo que, digamos, do mecanismo que o público vê. Bem, além dos itens que compõem o boneco, aqui a base, dobradiça, fio, mola, o puxador, né? Nós temos as ferramentas mais utilizadas. Uma furadeira, sempre indispensável, né? Um serrote, pode ser uma serra elétrica, serrote de qualquer tipo, martelo, estilete, fita métrica, chaves, chave de fenda, alicate. E além das ferramentas, alguns outros materiais, né? Usamos muito parafusos de vários tipos, né? Madeiras, então, ripinhas em geral, que são usados para fazer a ligação, às vezes, do mecanismo com o boneco, para fazer a própria estrutura do mecanismo. Vamos ver agora um mecanismo montado, como se eu estivesse tirando o mecanismo de dentro do boneco. Olha aqui. Nós temos aqui, sem os itens do boneco, apenas aquela parte que é a estrutura do mecanismo. A base, ou o pegador, que seria essa parte aqui, a ligação que vai ter com o boneco, e aqui o puxador, a mola, ou no caso uma borracha, né? A dobradiça que está aqui nessa parte, para fazer mover essa parte, o fio de nylon. É como se fosse, digamos, uma boca que vai fazer esse movimento aqui. Olha aqui. Vou mostrar um outro mecanismo. Esses mecanismos eu tenho mais como protótipos utilizados em oficinas de mecanismos. Aqui também um já com mais itens, né? Além da boca, aqui eu coloquei um fio para deixar bem saliente, né? Que o fio está puxando. Temos aqui então onde iria a base, a mola que está aqui. Nesse ponto, na verdade aqui eu uso 2 molas, porque é um boneco grande. A dobradiça nesse ponto, né? O fio de nylon que eu estou puxando. E tem também um mecanismo para os olhos. Tem um fio de nylon aqui. Eu vou puxar o fio de nylon e vai mover os olhos, ó. Então, no caso, o boneco e seus itens, né, que são acoplados ao mecanismo, iriam recobrir ou fazer parte dessa estrutura aqui. E, digamos, o mecanismo é aquilo que o público não vê, mas que acaba fazendo na cena aquilo que o público vê. Um aspecto que também está presente em toda a trajetória do nosso grupo de teatro, mais de 3 décadas já, é a sustentabilidade. Trabalhamos muito com materiais renováveis, com reaproveitamento de materiais. Nessa peça,
além então do porongo, que é um vegetal, né, renovável, usado para os bonecos, também usado para outros itens do espetáculo, o próprio cenário, ou a máscara, que é do contador de histórias, o Anguera, feita em porongo. Nós temos também presentes nesse espetáculo taquara, fácil de encontrar. Essas taquaras são usadas tanto em peças inteiras assim, como também em fibras de taquara ou de cipós, como no caso desse peixe, que é usado no espetáculo. Tchum, tchum, tchum. Temos, fazendo parte desse conjunto da cestaria, né, a cobra grande, que dá título ao espetáculo. Ela é feita em palha, ou digamos em cestos, mas isso foi confeccionado especialmente para se fazer a cobra. E, como não poderia faltar, porongo para fazer a cabeça, também com mecanismo. E pouco tempo depois, como deve a suceder, a mãe sentiu que o filho estava pronto para nascer. Ai! Ai!